Do recesso parlamentar, o tema também é a reforma ministerial. O assunto perdeu fôlego durante o recesso, mas nos bastidores a entrada do PP e do Republicanos é vista como certa no governo. Assunto para o repórter André Anelli. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, na verdade não anda muito satisfeito nos bastidores com o rumo da reforma ministerial conduzida por Lula. Isso porque o Planalto já teria acertado com os republicanos a entrada do deputado federal Silvio Costa Filho, possivelmente para o Ministério dos Esportes. Outra possibilidade é o Ministério da Ciência e Tecnologia, mas que não teria agradado tanto assim o partido. Toda essa negociação teve pouca ou nenhuma participação de Lira, que tem se sentido, de certa forma, desprezado pelo presidente da República. Mesmo assim, Lira deve indicar a Lula o nome do deputado federal André Fufuca para o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Se isso acontecer, Lula teria que arrumar um outro cargo para um dos principais aliados, Wellington Dias, atual ministro. Lula também tem resistido a essa alternativa, também por conta de a pasta cuidar do Bolsa Família, uma das marcas do PT. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, disse que a possibilidade dessa mudança no Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social é remota. Eu acho que essa expectativa tende a zero. A saída do Wellington Dias? Isso aí não é problema meu, mas a entrega do Ministério, que tem a cara dele para um partido que não esteja, vamos dizer assim, que tem mais história com a gente, eu pessoalmente acho. Diante dessa resistência de Lula, que inclusive foi externada por Jacques Wagner, assessores já falam até em cargos em estatais para acomodar o centrão no governo. A Caixa Econômica Federal seria um dos alvos. A presidente do banco, Rita Serrano, tem sido alvo de críticas internas por desempenho e pouca habilidade política. Também nesse caso, Lula tem resistido a mudanças porque prefere aliados mais próximos em estatais consideradas estratégicas, como é o caso da Caixa. Amanda, quando se fala nos partidos do Centrão que vão entrar no governo, nem todos podem embarcar. O que pode acontecer agora nesse segundo semestre? Tiago, PP e Republicanos, ou pelo menos a maior parte desses dois importantes partidos do Centrão, devem embarcar se a reforma for feita a contento. Até agora, o Lula conseguiu empurrar com a barriga e conseguiu engambelar os partidos do Centrão com a desculpa do recesso legislativo, da agenda cheia de viagens e até das dores no quadril, né? Os problemas de saúde do presidente da República. Mas essa semana, inexoravelmente, ele terá que sentar, seja com Lira, com Pacheco, com os indicados do Centrão para ocupar as pastas, André Fufuca, do PP, do Progressistas, partido de Arthur Lira, e o Silvio Costa Filho, do Republicanos. Veja que os ministérios já têm donos, mas eles não sabem que pastas vão ocupar. Mas a verdade é que o Lula precisa resolver, definir esse mapa logo, e o Jacques Wagner já deu assim importante, parece que o Ministério do Desenvolvimento Social está fora dessa equação, ou pelo menos a parte do Ministério que diz respeito ao Bolsa Família, que é o coração, isso deve ficar protegido do Centrão e deve continuar sob o comando do PT, mas o Lula precisa fazer isso rapidamente porque foi dada a largada do segundo semestre e aí começa a pauta prioritária para o governo, que é uma agenda econômica muito pesada. Veja, tem o voto de qualidade do CARF para ser votado no Senado para avançar. A reforma tributária, a gente viu agora na entrevista com o senador Plínio Valério como ela ainda enfrenta resistências mesmo no Senado da República. Já na Câmara você tem a lei de diretrizes orçamentárias, você tem uma série de outras reformas também são importantes, tem as CPIs, você tem uma pauta muito carregada, uma agenda carregada, e o Lula precisa desenhar esse mapa, esse xadrez rapidamente para ter o apoio do Centrão e ter uma base aliada mais folgada na reta final do ano. Vamos ver, está tudo muito fluido, está tudo sob negociação. Eu acho que o que parece certo mesmo é que a Rita Serrano deixa a Caixa Econômica Federal e alguém, provavelmente do PT, um indicado do PP, talvez a Margarete, a deputada
Margarete Coelho, que foi advogada do Lira, é muito próxima a ele, é próxima ao Ciro Nogueira, também presidente do partido, ocupa esse cargo. E, Beraldo, assim como a Amanda disse, enquanto o Lula vai tentando desenhar esse xadrez, ele vai tentando blindar algumas pastas que estão sendo cobiçadas pelo Centrão também, mas será que ele consegue blindar isso por muito tempo? Olha, Paulo, eu acho que é tudo uma questão de preço, né? Nesse ambiente de negociação, a gente sabe que os dois lados só têm interesse no próprio umbigo. E a gente vê com isso como é difícil ter uma oposição para valer, como é difícil ter a defesa de convicções, de ideais, de crenças em relação ao caminho que o Brasil precisa adotar para resolver os seus problemas. Pessoas que outro dia estavam fazendo campanha para o adversário do Lula, que foram eleitos, algumas delas, fazendo campanha para o ex-presidente Bolsonaro, agora já estão considerando embarcar num governo para poder ter cargo, poder, orçamento. Como é que a gente vai ter um ambiente político que realmente discuta ideias para valer quando as pessoas se vendem de forma tão fácil e barata? A oposição, que vai ficar relegada a poucos combatentes, porque também não adianta fazer uma oposição só esbravejando e gravando vídeo para a internet, você tem que fazer um trabalho efetivo de campo dentro da Câmara e do Senado para poder barrar pautas, fazer avançar aquelas pautas que têm alinhamento com a direita. Mas a gente não vê isso acontecer. A gente vê esse trabalho relegado a pouquíssimas pessoas que têm muita atuação efetiva, mas conseguem produzir pouco porque são um número reduzido. É essa política que falta testosterona, falta gente com firmeza, com garra, mesmo que seja para ser uma oposição que vai ficar ali fazendo um combate por 4 anos, mas fará um combate digno. Falta dignidade na política brasileira. Isso é um grande problema. Levantou a mão, diga. Não, eu acho que assim, Thiago, dignidade também é aprovar as pautas e votar as pautas que interessem ao país. Não adianta fazer uma oposição pela oposição. Quando a gente discute, por exemplo, reforma tributária, CARF, lei de diretrizes orçamentárias, outras propostas econômicas importantes, é lógico que a oposição tem que se posicionar nesse debate. E quando a gente fala em oposição, você tem que dividir aí PP, Republicanos, União Brasil. Quando se fala em temas mais ideológicos, da pauta de costume, certamente esses deputados continuarão votando contra as questões progressistas. Mas na agenda econômica, a reforma ministerial trata justamente disso, dará mais conforto ao governo Lula. Até estou conversando aqui com alguns, estão me respondendo exatamente nesse momento, né? Alguns representantes e interlocutores do Planalto que dizem que a reforma ainda está devagar, mas deve haver novidades essa semana, e cravando que os nomes de Fufuca e Silvio Costa Filho já estão dados como certos mesmo, né? Não haverá mudança nesses nomes, é só uma questão de definir para quais pastas eles irão. Beraldo. Amanda, a votação do CARF é um exemplo que você coloca como algo em interesse do Brasil, da pasta econômica. Votação do CARF é o seguinte, é que o CARF, em casos de empate, haja decisão contra o contribuinte, contra quem paga a conta. Como é que isso é de interesse do Brasil? Isso é uma vergonha para o governo pagar a conta para poder fechar o orçamento. Mandou uma proposta de arcabouço fiscal que era ridícula, foi trabalhada dentro do Congresso. Proposta de reforma tributária é obra da Câmara, não tem nada a ver com o governo. O que o governo vai mandar agora é proposta para aumentar imposto de renda, para aumentar a tributação. O governo só pensa em aumentar a arrecadação. Isso sim é um problema. Quando você tem partidos que estavam ligados ao ex-presidente, fazendo oposição e discurso de direita, agora eles estão atuando em favor do Lula e dessas pautas, realmente é o fim da política brasileira. É ridículo e indigno. Não é.